Amém. Hoje, como a palavra mais divulgada, nunca vi divulgarem tanto uma palavra igual a essa. O tema, vocês viram lá na internet, quem não viu, o tema da palavra é o cetro e a cruz. Eu recebi o tema da palavra antes de receber a palavra. E eu falei, como encaixar uma palavra nesse tema de palavra? Eu falei palavra 631 vezes. Amém. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Esther. E nessa noite, provavelmente, vocês vão me achar muito doido, porque... Vamos orar, vai, fecha os olhos aí. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nessa noite. Se o Senhor quiser mudar essa palavra inteira, não muda muito. Brincadeira, pode mudar o quanto o Senhor quiser, mas me avisa que eu esteja sensível para seguir a sua direção. Que o Senhor possa trazer cura nessa noite, que o Senhor possa mover as nossas vidas e o nosso coração de acordo com a sua palavra hoje. Então, que o Senhor possa trazer palavras de conhecimento, palavras de sabedoria nessa noite, que o Senhor possa liberar da sua cura e que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser durante essa palavra. Se o Senhor quiser mudar tudo, pode mudar tudo. Apesar de me deixar bem nervoso quando isso acontece, o Senhor pode fazer conforme o Senhor quiser, porque esse culto é para Ti, é seu e nós devolvemos para Ti. Muito obrigado porque nós estamos aqui para Te cultuar nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor morreu numa cruz para fazer com que nós pudéssemos entrar nesse lugar e levantar um louvor para Ti. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Ele já começa a chorar, né? Amém. Abram suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 3, no verso 13. Eu vou ler da minha Bíblia porque o monitor está acendendo e apagando aqui. Hã? É que aqui vou ficar de costas para vocês, né? Que filma. Galera. Eu não vou assistir essa filmagem depois. Amém. Abram a Bíblia no livro de Esther. Quem não conseguir achar, está depois de Neemias. Está um pouquinho antes de Salmos, galera. Para facilitar. Antes de Jó. Então vamos lá. 3, no verso 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. E aí depois a gente vai ler agora o capítulo 4. E a gente vai ler o capítulo todo, eu vou ler rapidinho. E aí eu já situo vocês no que está acontecendo aqui. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto, vestes, de panos de saco, como eles estavam, tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em panos de saco e cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de panos de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e o porquê que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder ao favor de seu povo.
Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou ao Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhes tenha o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu respondeu a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo, que seja com... Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Amém. Li um monte de coisa. Não sei se vocês ficaram perdidos, então agora eu vou situar vocês nessa história. Quantos conhecem a história da rainha Ester? Bastante gente conhece. Rainha Ester, ela começou como uma menina, e ela era uma menina que ela ficou órfã dos seus pais. Ela perdeu o pai e a mãe dela, e Mardoqueu, que a gente viu falar várias vezes dele, ele pegou ela para cuidar, ele era primo dela. E ele pegou ela para cuidar, e um dia, uma rainha, ela havia sido chamada pelo rei para estar dentro de uma festa, porque o rei queria exibi-la para os outros convidados, falar: olha como a minha rainha é bela. E essa rainha, ela recusou, ela falou: eu não vou lá no meio de um monte de gente bêbada, só para você ficar falando como eu sou linda. E o rei, ele ficou contrariado, e os conselheiros do rei falaram: escolhe outra, manda essa daí embora. E foi o que o rei fez, mandou ela embora, e ele começou a fazer uma reunião por todo o palácio, e por toda a província dele, todo o reinado, falando assim: procurem todas as mulheres, façam com que elas se preparem, elas vão ficar 6 meses se preparando com óleo de mirra, 6 meses com outro óleo lá diferente, e aí, quando elas estiverem prontas, elas vão vir até o harém, vão pegar algumas roupas, joias, tudo que elas quiserem, elas vão se vestir com aquilo e vão entrar na presença do rei. E quem o rei escolher vai ser a nova rainha. E aí Ester, ela não queria ir, mas ela foi lá no meio desse rolê todo aí, e ela entrou no lugar. E quando ela entrou nesse lugar, um dos servos do rei, o eunuco do rei, ele chegou, ele gostou muito dela, ele falou assim: olha, você faz o que eu falar. E aí ele falou: olha, não coloca muitas roupas igual as outras mulheres, não coloca muitas joias. E ele deu alguns conselhos para ela, e ela fez exatamente como ele falou. Quando ela entrou na presença do rei, o rei falou: é essa, você é a nova rainha. E coroou Ester rainha. Mas Ester, ela não falou que ela fazia parte do povo de Deus. E aí, um homem ficou com inveja do primo da Ester, porque o primo da Ester, o Mardoqueu, ele tinha salvo o rei. E todo mundo fazia, o povo todo, né, o rei tinha ordenado que todo o povo se prostrasse diante desse homem, que o nome dele era Amã. Todo mundo se prostrava, menos o Mardoqueu. Mardoqueu se negava a se prostrar diante dele em sinal de respeito, né, se curvar. E aí o Amã ficou muito nervoso e falou, e deu esse decreto, que foi o primeiro versículo que a gente leu, que devia matar todos os judeus. Só que ele não sabia que Ester era judia. E aí ele marcou uma data para o outro ano, 7 de março do outro ano, falou: nessa data vai matar todos os judeus, não vai sobrar mais nenhum. E aí Mardoqueu vai lá, rasga as vestes dele, conversa com Ester, e aí nós chegamos nessa história. A primeira coisa que senti de falar agora, oh Jesus, Ester, ela perdeu pai e mãe. E
Eu quero que todo mundo feche os olhos. E eu quero falar diretamente com você que perdeu uma figura ou paterna ou materna. Ou alguém que fez esse papel para você, uma avó que te tratou como mãe, um avô que te tratou como filho, uma avó que te tratou como filho, ou um tio, alguém, e você perdeu essa pessoa, essa pessoa veio a falecer. E eu quero te dizer que o Espírito Santo é o Consolador, e que o Espírito Santo vai suprir essa falta que existe no seu coração. A sua história não acabou por causa da sua perda. O Espírito Santo, ele está visitando você agora, e ele quer tocar esse lugar aí na sua alma, essa ferida aí no seu coração, por conta dessa perda que você teve. Não era uma vontade de Deus que nós vivêssemos o luto aqui na terra, mas nós, infelizmente, passaremos por isso por conta do pecado original, por conta do pecado que aconteceu, que entrou aqui na terra. E o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que nós venceremos a morte, que nós ressuscitaremos com Cristo no último dia e viveremos eternamente. Então que o Espírito Santo console você e que você se agarre nessa esperança. Pode abrir seus olhos. Esther, ela passou por muitos momentos difíceis na vida dela. Ela também passou por muitas dificuldades e por muitas vezes eu sei que ela deve ter pensado em desistir. Eu sei que ela deve ter pensado, mas eu ser uma rainha, mas eu não tenho mãe, eu não tenho pai. A minha família, eu sou criada por um primo. Me faltam coisas. Tem tantas pessoas melhores. Tantas pessoas que têm menos traumas do que eu. O que eu tenho para oferecer? Mas o Senhor, Ele olhou para Esther. Esther, ela era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a menor tribo de todas. O Senhor, Ele não olha se você é grande ou pequeno. Ele olha para dentro de você. O Senhor, Ele escolheu você. Esther, ela passou por momentos difíceis. E nesses momentos que ela passou, havia algo em que ela se agarrava, que era no Deus dos antepassados dela, no Deus Todo-Poderoso que cuidava dela. E Esther, ela se posicionou diante das dificuldades. E eu quero falar com você que talvez esteja passando por uma dificuldade. O que nós podemos aprender com Esther? O que Esther fez? Então nós lemos aqui que Esther proclamou um jejum. Então Esther, ela se consagrou a Deus. Esther, ela matou as vontades do corpo dela, as necessidades do corpo dela, para cumprir a vontade de Deus. E existe uma tentação que nós recebemos, que é nas nossas necessidades. Necessidades fisiológicas. Muitas pessoas são atacadas nas necessidades sexuais delas. Jesus também foi tentado nas necessidades. Quando ele chegou lá em Mateus 4, ele vai para o deserto, e aí o diabo vai tentar ele. A primeira tentação de Jesus é na necessidade. Jesus estava 40 dias sem comer, e o diabo falou: você não é filho de Deus? Filho de Deus não passa fome. Transforma a pedra em pão. E aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esther, ela se colocou nessa posição, ela falou: eu vou jejuar, eu vou abrir mão de uma necessidade, porque há um propósito maior. Então Esther, ela se colocou debaixo da presença de Deus, ela se colocou debaixo da consagração, e ela começou a jejuar e orar. Jejuar e orar. Por 3 dias e 3 noites, ela convocou todo mundo para fazer isso, porque ela precisaria se colocar diante de uma situação que precisaria salvar outras pessoas. Te lembra a história de alguém? Me lembra Jesus. Jesus, ele se colocou numa posição em que talvez precisasse morrer para que outros fossem salvos. E Esther, ela toma essa posição para ela. E
tem uma coisa engraçada nesse livro. Esther não estava em pecado, estava jejuando, estava orando. Vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês podem ler o livro de Esther do 1 até o fim. Nenhum momento menciona Deus. Deus falou, Deus moveu, então Deus fez, nem fala o nome de Deus. Muitas vezes nas nossas dificuldades, Deus está em silêncio. Aí até lembrei daquela música, quantos conhecem Cassiane, que é velho de igreja, né? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E essa é a mensagem do livro de Esther. Deus, ele estava em silêncio, mas ele continuava trabalhando. Esther não recebeu uma resposta de um profeta que falou, assim diz o Senhor, eu vou fazer desse jeito, então faz assim, assim, assim. Não. Esther, ela foi com a palavra que ela tinha. Deus respondia oração e respondia jejum. Então vamos jejuar e vamos orar. Se Deus não falou nada, se tiver que morrer, morre. Se não tiver que morrer, não morre. Vamos ver o que vai dar nisso daqui. E Esther, ela se colocou nessa posição e ela fala até mesmo com o primo dela. Tanto que quando o primo dela pede para ela fazer isso, ela fala, então, deixa eu contar um segredinho para você. Ninguém pode entrar na presença do rei sem que tenha sido chamado. Se ele não abaixar o cetro autorizando, a pessoa morre. E aí o Mardoqueu, ele fala, tá, então entra na presença do rei, você fala com ele, ela fala, então, calma. Quem entrar sem autorização morre. 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 Enterrado embaixo da terra. E aí ele fala, tá bom, então você entra na presença do rei e faz o que precisa fazer. E aí ela fica, morre. Brincadeira, eu vou parar de fazer isso. E Mardoqueu, ele dá uma resposta para ela. Ele fala assim, Esther, se você não fizer, eu tenho um Deus que dá livramento. E se não for por você, vai por outro. Se você não entrar, ele chama outro. Outra pessoa vem e faz o livramento que precisa ser feito. Ele vai responder a nossa oração. Mas será que não foi para um tempo como esse que você não foi escolhida rainha? Será que Deus, ele desperdiça mesmo as coisas que ele movimenta? E eu quero dizer algo para você. O lugar onde você está, o trabalho onde você está, talvez você esteja desempregado lá na sua casa, talvez você esteja numa faculdade e é um curso onde tem muito ateu, onde as pessoas falam muito sobre a sua fé, ou falam, sei lá, não respeitam você, enfim. Será que não foi para um tempo como esse que você não foi colocado naquele lugar? Será que não tem um propósito você estar ali? Será que não tem uma voz que precisa ser ouvida e essa voz é sua? Será que você não é a resposta para as perguntas, se Deus é tão bom, por que que tal coisa acontece? Se Deus é tão bom, por que que tem fome na África? E Deus tem chamado missionários para irem para a África alimentar pessoas. Será que essa pessoa não é a resposta da bondade de Deus? Quando alguém perguntar isso para você, não é ela mesma a resposta para a pergunta que ela está fazendo? Talvez não é você que ainda não se entregou para Deus e Ele quer responder esse questionamento que está no seu coração? Pensem, brincadeira. É tenso, todo mundo de máscara, não sei se vocês riram. Estou olhando só para o Mateus. Deus, ele tem a sua forma de resolver os problemas do mundo através das nossas vidas. Deus, ele está nos chamando para sair de uma posição de sentados na cadeira da igreja, para fazer a diferença nos lugares onde nós somos colocados. Deus, ele está nos chamando para levantar uma voz na faculdade onde nós estamos. Deus, ele está nos chamando para trazer cura para as pessoas que estão doentes. Ele disse, vocês curarão os enfermos. Por que que você não está curando ninguém, meu filho? Por que que você está parado?
Por que você está parada, minha filha? Por que você ainda está remoendo a dor? Deixa eu te curar para que você cure pessoas que passaram pela mesma situação. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o de agora para frente. As nossas vidas, a Bíblia diz que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Se você continua colhendo coisas ruins, pare de plantar más sementes. Comece a plantar coisas boas. E você vai começar a colher coisas boas. As situações ruins, elas não vão parar de vir para as nossas vidas. E isso não acontece só para crente. Quem está fora da igreja também está vivendo por um monte de dificuldade. Mas você tem a resposta. Você tem um lugar para se esconder. Você tem um lugar para correr. Você tem um lugar para descansar. E Esther conhecia esse lugar. E através do jejum e da oração, ela entregou todo o coração dela ali. E ela entregou a vida dela. Esther morreu antes de entrar no salão do rei. Quando ela entrou no salão do rei, ela já estava morta para ela mesma. Ela falou: a minha vida não importa, contanto que eu faço o possível para salvar a vida de outros. A sua vida importa? Romanos 12:1 vai dizer, pode abrir, projeta aqui para mim, por favor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em algumas versões, esta é a verdadeira adoração. Esther era um sacrifício vivo. Ela já havia morrido quando ela entrou no salão do rei. Ela entrou como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável. O que você tem feito para ser esse sacrifício ao Senhor? Como estão os seus olhos para as pessoas que estão se perdendo? E o nosso Deus, Ele é um Deus que talvez Ele fique em silêncio muitas vezes, mas existe uma certeza. No livro de João ele fala: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias, com você. O Deus que antes era um Deus de Israel, agora é o Deus conosco. O Deus entre nós. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele nos toca no chão. Tem um espontâneo da Betel que ela ministra isso. Ela fala: não estás longe. O Senhor nos toca no chão. Ele é o Deus que vem até nós. Ele vem até você quando você está passando por alguma doença. Esse é o Deus que vem até você quando você está passando por dificuldades. Ele é o Deus que segura na sua mão na crise de ansiedade. Eu me lembro que uma vez eu tive essa experiência que não é tão boa, eu tive uma crise de ansiedade. E eu me lembro de ter uma visão de Deus segurando a minha mão naquela crise. Deus cuida de nós. Ele é um Deus que participa das nossas dores. Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E agora é o tema da palavra. Por que o cetro e a cruz? O que isso significa? Abram suas Bíblias em Esther 5, no verso 1 até o 3. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada.
Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Você conseguiu enxergar Deus nessa resposta? Esse é o Deus a quem nós servimos. Apesar de Esther não ter morrido, alguém precisava morrer. E uma pessoa uma vez entrou na sala do rei, e o cetro não se abaixou. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 39. Antigamente, somente o sacerdote, um homem específico, escolhido por Deus, podia entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote, não era nem o sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava, tinha um véu, ninguém podia passar do véu. Ele entrava com cordas amarradas no corpo dele, porque se ele entrasse em pecado, ele morria. E se alguém entrasse para tirar o corpo, morria. Então ele entrava com cordas. No caso dele morrer, as pessoas puxavam a corda de fora. Somente um homem podia entrar na presença de Deus, e ele entrava uma vez por ano. E esse era o cetro de Deus. O cetro de Deus naquele tempo, ele se estendia para apenas um homem. E tocava esse homem, o sumo sacerdote. E esse homem orava pelos pecados do povo. Esse homem pedia perdão pelos pecados do povo, se arrependia pelo povo. E esse homem recebia de Deus o cetro abaixado, a autorização para estar na presença do rei. E para que todos tivessem esse acesso, um homem uma vez entrou, e ele era autorizado do rei. Vamos ler o texto? Mateus 26, no verso 39. Ele entrou na sala do trono, e ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não sei se para você essa palavra te toca tanto. Mas para mim, toda vez que eu leio sobre a cruz de Jesus, era para ser eu ali. Era a minha cruz. Era a minha dor. Eu precisava morrer. Eu precisava ser chicoteado. Era o preço do meu pecado. Mas o meu Jesus, Ele tomou o meu lugar. O meu Jesus, Ele cumpriu tudo, Ele nunca pecou. E Ele pegou a minha dívida. A minha dívida. Eu nunca poderia pagar essa dívida, porque essa dívida era mais cara do que a minha vida. E Ele pegou a minha dívida. No livro de Colossenses fala que ela foi pregada com Ele na cruz. Era para ser eu. Eram para ser as minhas mãos. Era para ser o meu lado rasgado. Eram para ser os meus pés pregados na cruz. Mas Ele preferiu entregar a vida dele no meu lugar e no seu lugar. Ele orou, ele falou: Pai, o Senhor me mostrou como vai ser. O Senhor me mostrou como vai ser daqui para frente. O Senhor me mostrou todas as dores que eu vou passar.
Se possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, só se for possível, não me permita que eu morra ali. Não permita que seja dessa forma. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E então houve silêncio de Deus, mais uma vez. E Jesus se levantou e disse: eis-me aqui. Chegou o momento. E então chega o traidor, e aquela história que vocês conhecem, né? Ele esteve numa cruz por mim e por você. E a cruz é o cetro de Deus abaixado, que autoriza a minha e a sua entrada na sala do trono de Deus. Abram sua Bíblia, porque isso está escrito na Bíblia. Abram sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Vou ler na minha versão, que eu acho que é mais fácil. Visto... a mesma coisa. Então é isso. Vai. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando nós estamos na mesma situação que Esther, nós confiamos nessa palavra. Nós entramos na sala do trono de Deus e sabemos que o cetro está abaixado para nós. E quando nós somos recebidos, assim como aquele rei fala, peça até metade do meu reino que eu te darei. Deus, Ele não nos deu metade do reino, Ele nos deu o reino todo. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele está entre nós. E esse reino de Deus é para ser manifesto não só aqui dentro dessas paredes. Esse reino é para ser manifesto lá fora. Esse reino é para ser manifesto no seu dia de dificuldade. Esse reino é para ser manifesto na sua vida. Em Salmos fala, provai e vede que o Senhor é bom. Meu irmão, prova e veja. Prove e vê. Vem e vê. E você vai perceber que o nosso Deus não é mentiroso. Ah, mas por que algumas pessoas não são curadas? Existem processos de Deus nas nossas vidas. Cada pessoa tem um processo diferente. O apóstolo Paulo viveu com espinho na carne até o último dia da vida dele. Mas encontramos força em todas as situações. Como diz esse texto, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Há auxílio na necessidade. E as nossas vidas, elas são como estações. O Ministério de Louvor já pode subir. E eu quero que eles ministrem de novo a música que eles cantaram. As estações podem mudar, mas o teu amor permanece. A árvore, ela passa por muitas estações. A árvore, ela no outono, ela perde as folhas dela.
Na primavera ela floresce, no verão ela frutifica, e no inverno ela fica seca e sem folhas. Mas a árvore não deixa de ser árvore, mesmo em todas as estações que ela passa. Você não deixa de ser filho, independente das situações que você vive. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. O diabo não vai atrapalhar essa verdade de chegar ao seu ouvido. Você é um filho de Deus. Você é cuidado por Deus. O amor de Deus, ele não termina. O amor de Deus permanece sobre você, mesmo quando você está passando por uma dificuldade. Mesmo nos dias difíceis. E agora eu quero convidar você a se colocar de pé.